Voltamos ao nosso cenário habitual. Algumas pessoas reclamaram nos meus últimos vídeos porque o áudio não estava com uma qualidade legal e de fato não estava muito bom. Mas o ambiente era diferente, a captação do áudio também não era muito boa, tinha muito eco. Mas agora voltamos para o cenário, as janelas ao fundo, tudo que vocês gostam e talvez algumas mudanças virão no futuro, mas eu ainda estou pensando em como fazer isso. Mas fiquem tranquilos que já voltei, eu tive que me ausentar desse recinto onde eu gravo, mas agora está tudo tranquilo, até fiz a barba para gravar esse vídeo, que é um vídeo com bastante novidades. Então já aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações, porque a sua notificação, quando você ativa o seu like, isso ajuda demais, fortalece muito essa nossa corrente, essa nossa comunidade de reflexão, que é o canal do Professor Leonardo, e principalmente o seu comentário ajuda muito com a nossa reflexão. E eu lembro que quando estourou o caso do Flávio Bolsonaro, quando de fato pegou esse caso do Flávio Bolsonaro, formação de quadrilha, enfim, busca e apreensão, lavagem de dinheiro com a loja de chocolates, Ministério Público, polícia, quando de fato esse caso pegou, eu fiz um vídeo aqui para vocês dizendo que naquele momento a blindagem que Bolsonaro possuía, ela sofreu um arranhão ou um trinco. Um trinco é mais do que um arranhão, sofreu um trinco. Porque até aquele momento, tudo que era jogado contra Bolsonaro, todas as notícias negativas, elas batiam em Bolsonaro e acabavam escorrendo, como se ele tivesse protegido, como se ele possuísse um verniz que tudo que é jogado acabava escorrendo, porque Bolsonaro estava impermeabilizado com notícias ruins. Tudo que batia escorria, parecia que ele estava envernizado, untado, igual quando você unta lá uma panela, para que a comida não grude. E de fato, porque as notícias ruins que apareciam com relação ao governo Bolsonaro, a alta do dólar, o problema lá em Itaipu, o preço da carne, tudo isso, o desemprego, a informalidade, tudo isso parecia que não conseguia penetrar nessa camada protetora que Bolsonaro conseguiu construir ao redor dele, graças a uma comunicação, a uma estratégia de comunicação que foi muito bem feita por Bolsonaro, e isso nós devemos admitir. Ele conseguiu se blindar, conseguiu manter os 30% e conseguiu permanecer ileso a qualquer tipo de notícia que pudesse prejudicá-lo negativamente, até esse caso do Fabrício Queiroz, até a busca e apreensão na casa do Flávio Bolsonaro, no escritório, todo aquele problema. Isso deu uma trincada em Bolsonaro, na reputação dele. E agora esse trinco começou a expandir com o caso da Secom. A Secom, ela é dirigida pelo Fábio Weingarten, e esse Fábio Weingarten, ele tem uma empresa que tem outros sócios, mas ele tem 95% das ações dessa empresa de comunicação. E essa empresa possui contratos com Bandeirantes, Rede TV, Record, SBT. E ele não pode ter negócios com essas empresas de comunicação, ao mesmo tempo que é o chefe da Secom, porque há um enorme conflito de interesses nesses casos. E as reportagens começaram a surgir a respeito desse assunto. Ele se encontrou, teve mais de 67 encontros, pelo que está sendo dito aqui, pela Folha de São Paulo. Vou entrar aqui. Chefe da Secom de Bolsonaro teve 67 encontros com ex-clientes, com clientes e ex-clientes de sua empresa. Só com integrantes de Record, Band, SBT e Rede TV foram 62 reuniões oficiais desde abril. Parte das viagens foi paga com dinheiro público. Então há um conflito de interesse e a lei proíbe que haja esse tipo de relação. Se ele está ocupando a Secom, ele não pode ter relações com empresas privadas que prestam serviços para essas empresas que o governo contrata para fazer publicidade, ou seja, o governo paga para expor a sua marca. E quando nós pegamos aqui o comparativo entre 2018 e 2019, Bandeirantes, SBT, Record e outras emissoras de televisão tiveram um aumento, não posso dizer significativo, mas tiveram um aumento na distribuição, nos valores pagos em campanhas da Secom, de abril de 2019 até 31 de dezembro de 2019. A única televisão que perdeu aqui, segundo o levantamento segundo o levantamento da Folha de São Paulo, foi o Grupo Globo, que saiu de 24 milhões para 13 milhões. Então, obviamente, claro que a Folha de São Paulo tem toda aquela questão da Globo junto com o Bolsonaro. O Bolsonaro ataca demais a Globo e falou que ia cortar as verbas publicitárias da Globo.
e de fato ele fez um pouquinho isso e aumentou das outras televisões. O que é mais interessante é que quando o Bolsonaro foi indagado sobre esse assunto, entre hoje e ontem, quando perguntaram do Fábio Weingarten, qual que é o nome dele? Peraí, deixa eu ler aqui porque eu posso estar falando errado. Fábio Weingarten, né? O chefe da SECOM, Fábio Weingarten. Bolsonaro simplesmente fugiu. De novo. Ele geralmente faz isso. No dia 14 ele fugiu numa pergunta sobre o Fabrício Queiroz. Porque nós estamos... vai ser divulgado aquele livro da Thaís Oyama sobre os bastidores de Bolsonaro. Bolsonaro falou que era tudo fake news quando foi perguntado sobre o livro. E depois perguntaram, mas o senhor falou para o Fabrício Queiroz fugir do depoimento, não comparecer do depoimento? Bolsonaro viu a entrevista errada e foi embora, fugindo da pergunta, e depois ele foi aplaudido. Bolsonaro é aplaudido por ser um fujão, por fugir de perguntas espinhosas. Esse livro vai chegar, eu comprei, vai chegar por volta do dia 30, segundo o site que eu comprei. Vai ser lançado no dia 23 e por volta do dia 30 ele vai chegar aqui na minha residência e eu vou poder fazer vídeos sobre ele. Mas Bolsonaro foge das perguntas espinhosas, fugia do debate e agora foge dessas perguntas que todos querem explicações. E ele, Bolsonaro, sempre disse, a verdade irá nos libertar. Se a verdade irá nos libertar, por que ele foge da verdade? Por que ele não responde essas perguntas? Por que ele não dá uma justificativa para o eleitor? Qual que é o medo de Bolsonaro em responder essas perguntas mais espinhosas a respeito do Fabrício Queiroz e agora a respeito do Fábio Weingarten da SECOM? Que nome difícil que esse rapaz tem. E aí, o que o Bolsonaro falou? Nós temos uma atualização dessa notícia. O Bolsonaro falou hoje, dia 16 de janeiro, por volta das 10 horas, a Folha de São Paulo soltou uma reportagem e o Bolsonaro disse o seguinte: se foi ilegal, a gente vê lá na frente. Diz Bolsonaro sobre o chefe da SECOM. Como assim vê lá na frente? É claro que foi ilegal, ele não pode fazer isso, a lei está muito clara, ele não pode ter esse conflito de interesses. E Bolsonaro é mais uma vez conivente com um problema de corrupção dentro do seu governo. Já foi conivente com o Caixa 2 do Lorenzoni, já foi conivente com o Marcelo Álvaro Antônio, o ministro do Turismo, com todos os problemas das candidaturas laranjas, foi conivente com o Ricardo Salles. Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, já foi condenado por corrupção e ele continua fazendo parte do governo. E agora o chefe da SECOM, o Fábio Weingarten, ele teve problemas porque a lei proíbe e ele continua. E o Bolsonaro fala o seguinte: se foi ilegal a gente vê lá na frente, mas pelo que vi até agora está tudo legal, vai continuar, excelente profissional. Se fosse uma porcaria igual a alguns que tem por aí, ninguém estaria criticando ele, disse o presidente ao sair do Palácio da Alvorada. Não, presidente, as pessoas estão criticando porque tem ilegalidades. Ninguém está criticando porque ele é bom, porque ele é ruim, porque ele tem ilegalidades. E o senhor, presidente, foge das perguntas, foge da coletiva, porque não sabe o que responder. E claro que já começa, dentro da própria direita, dissidências do bolsonarismo. Bolsonaro tem uma paranoia imensa que ele acha que todo mundo é traidor. E com essa paranoia foi o que fez o nazismo também começar a sua ruptura. Porque você não pode começar a achar que todo mundo é inimigo, que todo mundo quer puxar o tapete. Porque nesse tipo de forma de governo, nesse neofascismo, ou melhor dizendo, nesse fascismo cultural, como nós falamos muito sobre isso aqui, num tom de deboche, é necessário que haja uma união. E quando você começa a achar, e Bolsonaro acha isso, que as pessoas querem puxar o tapete dele, querem traí-lo, que são todos traidores, você começa a ter desunião, você começa a ter fragmentação do movimento e é muito importante que o movimento fique sempre unido. E nós começamos a ter fragmentação dentro do próprio bolsonarismo. Nando Moura é um expoente disso. Não estou falando que Nando Moura tem um super poder de influência, talvez eu acredito que ele até tenha uma certa influência. Mas nós temos que observar Nando Moura como sendo uma voz de um grupo, uma ponta de lança, a imagem, a voz, como eu falei, de um grupo, e é um grupo de bolsonaristas que está absurdamente desgostosos com o Bolsonaro por conta desses problemas que ele não fala, por conta desses problemas dessas questões que ele simplesmente foge. Ele é covarde, ele foge, ele não consegue dar uma resposta para os jornalistas. Ele começou falando que era um problema da Folha de São Paulo, que era fake news da Folha de São Paulo. As horas foram passando e mais notícias foram saindo, e aí ele ficou completamente perdido. E é por conta disso que muitos bolsonaristas começaram a pular fora dessa barca furada e começam a apoiar Sérgio Moro. E aí que está o grande problema. Se Sérgio Moro começar a ganhar força, ele tem mais 2 anos, né? Para ganhar força até 2022, ele pode disputar com Bolsonaro e Bolsonaro tem uma grande chance de ficar fora do segundo turno. Nós temos que lembrar que até mesmo uma parcela considerável, uma parcela dos militares já cogita apoiar Sérgio Moro para 2022. Então é melhor Bolsonaro começar a abrir os olhos, parar de ser covarde e fugir das respostas.
Porque ele não é um machão? A verdade não vai nos libertar? Então vai, dê a cara a tapa, responda as perguntas, pare de fugir, porque fica muito feio. Ou ele pode dizer, vou responder outra hora, não vou falar sobre esse assunto, mas virar as costas e ir embora, que coisa feia, né, presidente? Vamos ter um pouco mais de hombridade e responder as perguntas. Até a própria Folha de São Paulo fala aqui. A legislação vigente proíbe integrantes da cúpula do governo de manter negócios com pessoas físicas ou jurídicas que possam ser afetados por suas decisões. E é claro que, obviamente, afeta, porque ele tem um negócio fora. O Fábio Weingarten tem um negócio fora. Então, o que acontece? Se ele não disponibilizar dinheiro, verba de publicidade para a Band, para a Rede TV, para a Record ou para o SBT, essas empresas elas podem cancelar os seus contratos de serviços que eles têm com a empresa de comunicação do Fábio Weingarten. Então há um claro conflito de interesse, mas para Bolsonaro não tem nada de ilegal. Por que será que Bolsonaro não vê nada de ilegal nisso? Será que é uma prática comum para Bolsonaro, por isso que ele não vê absolutamente nada de ilegal nessa situação do Fábio Weingarten? Perceba, presidente, é por conta dessas coisas, por conta dessas fugas, desse negócio nebuloso que levantam essas especulações, porque as coisas não ficam muito claras dentro do seu governo. E a corrupção começa a rondar cada vez mais o Palácio do Planalto e o Palácio do Alvorada. E a blindagem que Bolsonaro tinha, ela já trincou, e com o passar do tempo ela vai rachar cada vez mais. E esse caso do Fábio Weingarten, de fato, é mais uma fissura na blindagem de Bolsonaro e, para piorar, Bolsonaro se deu uma autoporrada, se automutilou e acabou abrindo ainda mais essa fissura, fugindo de uma pergunta simples, na verdade, de duas perguntas. Bolsonaro está sendo considerado um presidente fujão e ele é aplaudido por ser um covarde. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal e também me siga no Twitter, @profleoficial.